crimes contra a incolumidade pública. Nós começamos o estudo desses crimes na última semana. Nós vamos concluir esse estudo hoje e na próxima quinta-feira nós vamos estudar a nossa penúltima unidade, que são os crimes contra a paz pública. E semana que vem, terça-feira da semana que vem, dia 17, a gente começa aí a nossa última unidade, efetivamente a última unidade, que são os crimes contra a fé pública. Como eu disse a vocês, nesta unidade que nós estamos estudando, eu não vou ver todos os artigos. Nós vimos do 250 ao 259, semana passada, e hoje nós vamos ver alguns que são importantes. Nós vamos começar por um artigo que tem gerado alguma polêmica, né? Na verdade são dois. O primeiro deles fala de epidemia, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Aqui a conduta ela é exclusivamente dolosa quando a agente efetivamente, dolosamente, transmite esses germes, visando aí a prática dessa difusão de epidemia. Então, aqui não admite a modalidade culposa, apenas a modalidade dolosa, efetivamente, que vai caracterizar esse crime. Tenho que ter essa modalidade dolosa para que eu possa efetivamente, concretamente, ter aí a atuação nesses termos. Agora, o crime que tem sido muito discutido, eu digo, no caput, a modalidade é exclusivamente dolosa. Vamos para os parágrafos, né? Olha o que nos diz aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Parágrafo 1º, se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Então, aquela pena que é de 10 a 15 anos vai ser aplicada em dobro. Parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta a morte, 2 a 4 anos. Então, no momento em que eu tenho uma conduta culposa, agora, claro, aqui a gente tem que entender qual é o espírito da lei. Quando ele fala em causar epidemia, não é que eu transmiti aquele determinado agente patogênico para uma pessoa. Aqui eu tenho que ter difundido, disseminado isso de uma forma mais ampla, de uma forma mais intensa. Então, a ideia aqui é que eu difundi realmente aquela enfermidade e acabei disseminando aquela enfermidade em um significativo número de pessoas. Agora, o crime que tem sido muito discutido esse ano, por conta do nosso quadro de pandemia, é esse artigo 268. Infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Muito tem se falado nesse ano, né, até porque essa questão da pandemia acabou adquirindo aí áreas de polarização política, dentre outras coisas. Então, muito tem se falado sobre um eventual excesso de alguns governadores, de alguns prefeitos e etc. Mas fato é que, de fato, evidentemente, existe uma previsão legal no artigo 268. O artigo 268, primeiro, ele é um crime que a gente pode caracterizar como uma norma penal em branco. Então, veja, ele diz aí, infringir determinação do poder público. Ele, obviamente, não fala qual é a determinação. Esse crime vai ser complementado por normas administrativas, podem ser normas federais, normas estaduais, normas municipais, e essas normas é que vão delimitar, desenhar qual é o limite de atuação do poder público, quais são as restrições que esse poder público, de alguma maneira, impõe
a esse tipo de situação. Então, a gente vai ter, sim, a complementação dessa norma por uma norma em caráter administrativo. Então, esses exemplos que nós vimos hoje, né, de vários estados, de vários municípios, de limitar a circulação, limitar o funcionamento de algumas atividades, tudo isso estaria aí complementando o artigo 268. Então, por exemplo, nós tivemos no Ceará e outros estados, mas isso foi muito concreto no Ceará, no mês de maio, um lockdown, ou seja, a gente não podia sair de casa, apenas em situações muito extremas. Então, a gente vai ter efetivamente, dentro dessa realidade, o preenchimento desse vazio normativo que caracteriza o 268. Então, o 268, ele obviamente ele traz ali uma regra geral, o que é bastante comum naqueles tipos penais que nós classificamos como normas penais em branco, porque ele vai dizer, olha, eu efetivamente tenho aqui, dentro desse contexto, a ideia de que no momento em que eu descumprir normas definidas para restringir, para limitar a difusão de determinada doença contagiosa, eu estaria praticando esse crime. Então, por exemplo, aquele que não usa máscara, fora as sanções administrativas, ele pode efetivamente ser caracterizado no artigo 268, uma vez que há uma norma estadual que nos obriga a usar máscara para restringir, ou pelo menos diminuir, o contágio da Covid. Então, é um crime interessante, porque é um crime que, habitualmente, nós não tínhamos aí muita repercussão, né? Um crime que, em condições normais de temperatura e pressão, a gente não tinha aí grandes alcances em relação a ele, era um crime pouco utilizado, mas que, no cenário atual, acabou ganhando repercussão muito grande. Nós vamos agora para os dois artigos mais importantes de todo esse título que nós estamos estudando, dos crimes contra a incolumidade pública. Os dois artigos que nós vamos ver agora são, de longe, os artigos mais importantes desse estudo específico sobre esse título. São os artigos 272 e 273. Então, de todos os artigos que nós vamos estudar, esses dois artigos representam os mais importantes. Então, veja aí o que nos diz o artigo 272. Então, veja, nós estamos estudando os crimes contra a incolumidade pública. São crimes que, de alguma maneira, protegem a saúde pública, a estrutura pública, dentro dessa perspectiva de proteção dessa saúde, desse equilíbrio, desse tipo de ter essa determinada perspectiva. O que a gente vai ter aqui no artigo 252? O que nós temos é a ideia de que ele diz o seguinte: falsificação, corrupção, adulteração, alteração de substância ou produtos alimentícios. Artigo 272. Corromper, adulterar, falsificar, alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Então, primeiro, ele está aqui focando especificamente em produto alimentício destinado a consumo. O que caracteriza o crime do 272? É quando eu vou corromper, eu vou adulterar, eu vou falsificar ou alterar, ou seja, eu estou modificando, eu estou falsificando um produto de natureza alimentícia. Aqui eu posso estar falando de biscoitos, eu posso estar falando de farinhas, eu posso estar falando de massas, eu posso estar falando de laticínios, eu posso estar falando de queijo, posso estar falando de qualquer um
desses elementos. Então, quando eu altero aquela determinada substância, e veja, ele inclusive acrescenta no parágrafo 1º que esse crime também será estendido às bebidas. Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas desse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Então, nós já tivemos alguns casos, por exemplo, há uns anos atrás, houve um caso em que havia uma adulteração do leite. Alguns produtores de leite, para fazer render mais a sua produção e ganhar mais dinheiro, eles adicionavam água no leite, né? Então, nós temos diversos casos. Houve um caso, há uns anos atrás, de uma fábrica de biscoitos que fazia propaganda do seu biscoito, indicando que ele era vitaminado, e, efetivamente, a gente vai ter, tinha, no caso concreto, uma propaganda de que aquele biscoito recebia um adicional de vitaminas, né? Ele tinha ali um agregado de vitaminas, e na prática se percebeu que não havia nenhum tipo de vitamina adicional, que havia era o biscoito regular, com farinha e etc., nada além disso, de um biscoito comum e corrente. Então, a gente vai perceber que qualquer adulteração, qualquer alteração pode caracterizar o crime. Agora, muita atenção nessa parte final. Então, na parte final do tipo, ele vai falar o quê? Tornando nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Então, a gente vai tornar aquele determinado produto menos nutritivo ou tornar propriamente impróprio ao consumo. Então, o que a gente vai ter aqui é a ideia de que, ao modificar indevidamente aquele produto, ao alterar indevidamente aquele produto, eu estou diminuindo o valor nutricional, estou diminuindo o valor nutritivo, e também estou, muitas vezes, até tornando aquele determinado produto completamente impróprio para o consumo humano. Então, a ideia aqui é, essencialmente, nesse contexto aqui do caput e do parágrafo 1º, o crime só existiria na modalidade dolosa. Daqui a pouco a gente vai ver a modalidade culposa. Então, no caput do 272, eu estou adulterando efetivamente aquele determinado produto, fazendo com que ele não tenha mais o valor nutritivo que ele tinha, ou que ele deveria ter, ou mesmo tornando impróprio ao consumo. Houve um caso em São Paulo de uma indústria de bebidas que estava adicionando na fabricação daquela bebida um determinado tipo de produto que não era um álcool que não era possível de ser utilizado ali. Também vai caracterizar o crime. Veja o parágrafo 1º-A. Né? Incorre nas penas desse artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou qualquer outra forma distribui e entrega a consumo a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido e adulterado. Então, a gente percebe que ele quer aqui, no parágrafo 1º-A, responsabilizar toda a cadeia produtiva, né? Então, ele quer responsabilizar toda a cadeia produtiva. Ele vai responsabilizar aquele que fabricou, aquele que falsificou, aquele que adulterou, mas também quem está vendendo, quem expõe à venda, quem tem apenas em depósito. Então, toda essa cadeia aqui será responsabilizada nesses termos. Claro que aqui, mais uma vez, eu insisto, somente haverá a responsabilização nesses termos quando nós tivermos dolo, né? Tem que haver aqui o elemento subjetivo, doloso, para que isso seja efetivamente caracterizado. Então, no caput e em seu parágrafo 1º, exige-se o dolo em relação a isso. Tenho que ter o dolo para que eu possa
caracterizar dentro dessa perspectiva a ideia de que a gente vai ter, dentro dessa realidade, a possibilidade de caracterizar, repito, tanto no caput quanto no parágrafo primeiro e parágrafo primeiro a conduta dolosa. Agora, a conduta culposa, ela está aqui no parágrafo 2º, se o crime é culposo, detenção de 1 a 2 anos. Nós temos um caso recente desse crime, que foi bastante falado, né, que é o caso daquela cerveja Baker, lá em Minas Gerais. Né? O que houve ali foi que, durante o processo produção, durante o processo de elaboração, de fabricação da cerveja, houve uma contaminação do produto por um produto que seria, a princípio, destinado a gerar o resfriamento daquelas máquinas, e acabou encontrando ali um espaço, teve uma perfuração em um dos tanques, e ele teve contato com o produto. A Polícia Civil de Minas Gerais, na apuração que fez, na investigação que fez, ela entendeu que houve um dolo eventual, porque houve o uso de um determinado produto que não era um produto adequado para esse tipo de situação. Era um produto que não era propriamente um produto que poderia ou que deveria ser utilizado dentro daquele determinado contexto, porque ele tinha aí uma capacidade própria dentro dessa realidade, para que a gente possa trabalhar com segurança dentro do produto, dentro da produção industrial. Essas bebidas que são gaseificadas, né, cervejas, refrigerantes, mesmo água com gás, para que o gás seja misturado ao líquido, né, para que eu possa injetar o gás e o gás fique misturado ao líquido, isso, repito, vale para refrigerantes, vale para cervejas, vale para água com gás e qualquer outra bebida gaseificada, ela tem que estar a uma baixa temperatura. Então, ela tem que ter uma temperatura muito baixa para que haja efetivamente digamos, a mistura do gás com isso. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós vamos ter é a realidade própria, exclusiva, de uma estrutura efetiva de ter que ter um equipamento ali que resfrie. E aí foi o problema dessa cerveja. Nesse equipamento, que usa gás para resfriar, houve essa contaminação. A Polícia Civil de Minas Gerais responsabiliza, né, dentre outros crimes, os responsáveis pela empresa pelo artigo 272 caput. Ela entendeu que havia ali um dolo eventual por se ter utilizado um produto para o resfriamento daqueles determinados equipamentos sem que seja um produto recomendável. Havia lá uma peculiaridade do tipo de gás que seria utilizado, e segundo o que a Polícia Civil de Minas apurou e concluiu, esse gás utilizado não era o adequado e havia, portanto, aí a caracterização do dolo eventual. Foi realmente um crime, uma conduta que gerou muitas consequências, porque nós tivemos vários eventos morte, várias lesões corporais graves. Uma das vítimas, por exemplo, recentemente foi obrigada a fazer um transplante de rins pelo dano causado pela ingestão daquele produto. Então, é por isso que a gente percebe, nesse exemplo de Minas Gerais, o alcance específico desse artigo 272. Né? A gente vai trabalhar com essa perspectiva. Dentro disso, a gente pode entender
que o que o legislador quer nesses crimes, em todos eles que nós estamos estudando aqui, nos crimes contra a calamidade pública, não é proteger uma pessoa específica. Por exemplo, no caso dessa cerveja, ele não sabia, né, não se pode mensurar o alcance preciso, quantas pessoas estavam ali envolvidas. É por isso que a gente vai trabalhar sempre com a perspectiva de que a gente teria essa determinada realidade. Muito bem. O artigo mais importante que nós vamos ter é o artigo 273. O artigo 273 acaba sendo o artigo mais importante de todo esse título dos crimes contra a incolumidade pública. Eu queria a máxima atenção de vocês em relação ao artigo 273. Em outras palavras, se vocês escolherem aprender só um artigo, escolham aprender esse, tá bom? Se o interesse for aprender só um, é esse aqui que vocês devem aprender, o artigo 273. Ele é muito, muito importante por vários aspectos. Ele tem uma importância muito grande por vários aspectos, por vários sentidos. Primeiro, ele é um crime que tem um alcance muito grande, porque ele vai falar tanto de remédios, como de cosméticos, como de insumos farmacêuticos, como de contrastes que eu uso para exames. Então, ele tem um alcance bastante grande. Segundo, ele tem uma pena muito elevada. Veja a pena aí do artigo 273, uma pena de 10 a 15 anos. Inclusive, essa pena chegou a ser contestada em alguns recursos no Supremo Tribunal Federal, porque havia uma alegativa de que ela era excessivamente alta, o que ofenderia, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. O Supremo não embarcou nisso, o Supremo realmente não levantou isso, mas a gente vai realmente perceber, basta comparar, por exemplo, a pena do artigo 273 com a pena do tráfico ilícito de entorpecentes, né, que é uma pena de 5 a 15 anos. Repito, aqui eu tenho uma pena de 10 a 15 e a pena do tráfico de entorpecentes é de 5 a 15. Então, já há uma desproporção realmente aqui que nos chama a atenção. Então, veja o que nos diz aí o caput do 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui eu estou, veja, no caput, ele, no artigo anterior, ele se relacionava, ele indicava produtos alimentícios, né, e bebidas em geral. Aqui ele está falando especificamente de produtos farmacêuticos ou terapêuticos. Esse crime foi reestruturado, ele foi redimensionado, foi reorganizado, digamos assim, em 98, porque no ano de 98, obviamente vocês são muito jovens, não se lembram disso, nós tivemos um caso no Brasil que ficou conhecido como o caso das pílulas de farinha. Então, um determinado laboratório, por equívoco, lançou no mercado umas pílulas anticoncepcionais que eram feitas apenas de farinha. Depois se verificou, durante a investigação, de que eles estavam fazendo testes numa máquina e, para não colocar ali o princípio ativo do medicamento, eles colocaram apenas farinha. Então, dentro desse contexto, acabou gerando efetivamente a ideia que eu teria aí um produto lançado no mercado sem as devidas cautelas. Então, isso gerou uma repercussão muito grande no Brasil na época, porque exatamente muitas pessoas, muitas mulheres compraram aquele produto, né, para fazer o seu planejamento familiar, acabaram engravidando, porque obviamente aquele produto era apenas farinha. Isso demandou uma análise aprofundada, na época se discutiu muito, houve um conjunto de ações judiciais de reparação de danos contra o laboratório,
e aí o legislador resolveu tipificar de forma mais rigorosa, tipificar de forma mais intensa esse determinado crime, exatamente por ter consequências sanitárias muito graves. Nos últimos anos já se percebeu outros exemplos. Então, nós tivemos, por exemplo, no ano de 2018, uma grande operação, sem dúvida, Sabrina, uma coisa que era cruel, porque, de qualquer maneira, você tinha ali uma expectativa, né, de planejamento familiar que acaba não se confirmando por um fator alheio ao interesse, à vontade ali daquela pessoa. Não ficou provado nesse caso que não houve uma atitude dolosa por parte do laboratório, o laboratório não estava fazendo aquilo ali dolosamente, o que houve foi isso, eles estavam testando algumas máquinas, que são as máquinas que fabricam efetivamente os comprimidos, e para não usar o princípio ativo do comprimido, que é muito caro, né, eles colocaram farinha apenas para simular. Só que aquele produto que foi feito de forma simulada, né, apenas, repito, para testar efetivamente a máquina, acabou caindo no consumo e caindo na comercialização. E aí isso gerou todos esses efeitos. Não se provou nenhum tipo de dolo, mas houve isso. Agora, houve uma ação da Polícia Civil de São Paulo há uns 2 anos atrás, aí sim, era uma organização criminosa, que é um crime extremamente cruel, né? É um crime crudelíssimo, que a gente vai ter, que era a falsificação de determinados remédios de uso para o câncer. Então, uma quadrilha no interior de São Paulo que falsificava remédios que eram destinados ao câncer sem nenhum tipo de princípio ativo, sem nenhum tipo de eficácia. Realmente aí a gente percebe o alcance do crime aqui do 273 e a gravidade que essa conduta pode vir a ter de alguma maneira, né? Agora, o que é importante do 273? Porque quando a gente olha para o caput, ele é muito claro, né? Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui pode entrar também, assim como no artigo anterior, pessoal, a adulteração da validade, né? Por isso que ele fala em adulterar ou alterar. Entraria na figura da alteração. Eu altero, por exemplo, a validade ali. O remédio está próximo da validade, ou no artigo anterior, aquele produto alimentício está próximo da validade, e eu vou lá e altero aquela validade, colocando aí 6 meses a mais, colocando 1 ano a mais. Também caracterizaria a prática desses dois crimes, tanto do 272 quanto do 273. Agora, por mais que o caput do 273 fale, tenha o foco muito voltado para fins terapêuticos e medicinais, ele vai, nos seus parágrafos, ampliar o conceito do crime e estender e trazer esse crime para uma série de outras práticas, para uma série de outros crimes que não necessariamente são crimes, são condutas diretamente ligadas à questão farmacêutica, mas existe essa extensão dos seus efeitos para outras práticas. Veja aqui o que ele diz no parágrafo 1º e no parágrafo 1º-A. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º-A. Incluir-se entre os produtos a que se refere esse artigo. O que ele está fazendo no parágrafo 1º-A? Se você olha para o caput, ele está falando apenas e tão somente em produtos farmacêuticos terapêuticos. Ou seja, se eu olho apenas para o caput, a gente vai olhar apenas para remédios, produtos farmacêuticos no sentido estrito. No parágrafo 1º-A, ele está estendendo para outros produtos. Ele está aqui ampliando para outros produtos. Ele vai dizer, olha, inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos,
os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnósticos. Então, muita atenção a esse parágrafo 1º A, porque ele abre um leque aqui de produtos que é muito grande dentre aqueles que a gente imagina inicialmente. Repito, o caput está focando em remédios, em produtos essencialmente terapêuticos. No parágrafo 1º A, ele estende para vários outros. Então, veja, ele vai incluir aqui matérias-primas de remédios, insumos farmacêuticos em geral, os cosméticos, então todo e qualquer produto cosmético, batom, rímel e todos esses outros produtos entram aqui também. Por quê? Porque o produto cosmético é um produto que vai na pele, é um produto que, dependendo do composto adulterado que eu utilize, do composto falsificado que eu utilize, aquilo ali pode despertar alergias, reações inflamatórias, uma série de efeitos graves, né, ou potencialmente graves à saúde humana. Os saneantes, ora, aqui já nós tivemos esse ano vários casos de utilização desse parágrafo 1º A nos casos de álcool em gel, que é o produto mais utilizado no mundo esse ano, né? E muitas foram as operações da Polícia Civil de vários estados por confirmar, por perceber o uso, a fabricação, comercialização de álcool em gel falsificado. Portanto, era um produto que a Polícia Civil, tanto do Ceará quanto de São Paulo, mas isso foi encontrado aqui no Ceará, encontrou, por exemplo, sendo comercializado como álcool em gel, gel de cabelo e outros produtos que não tinham nenhum componente saneante, né? O que é muito grave no cenário atual, porque a gente tem usado muito a questão do álcool em gel para a prevenção aí ao coronavírus. Então, imagina você ter um produto desse de natureza falsificada. Então, o saneante aqui entra qualquer tipo de produto saneante, né? Entra detergentes, álcool em gel, desinfetantes em geral. Por quê? Porque aquele produto ele tem uma conexão, digamos assim, ele perpassa a questão da mera higiene e vai para a questão de saúde pública, né? Tem um componente aqui de saúde pública. E ele estende também, no finalzinho aí do parágrafo 1º A, a questão do uso de uso em diagnóstico. Aqui entram, por exemplo, aqueles contrastes que nós utilizamos para determinados exames de imagem, né? Às vezes você vai fazer uma ressonância magnética, uma tomografia, ou mesmo uma radiografia, e você precisa tomar um contraste para facilitar efetivamente o diagnóstico que vai ser feito em relação àquele determinado produto. Então, a gente vai ter efetivamente uma extensão que o parágrafo 1º faz, o parágrafo 1º A faz, é exatamente estender esse alcance além dos produtos que são produtos farmacêuticos, né? Ele vai estender isso além dos produtos farmacêuticos para que eu possa ter outros produtos que têm, de alguma forma, algum tipo de conexão com essa ideia e proteger e preservar também esses produtos. Muito bem, o parágrafo 1º B, ele vai trazer outras figuras típicas, outras situações. Veja aí o que diz o parágrafo 1º B. Está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a qualquer a qualquer das seguintes condições. Então, o que é que nos diz o parágrafo 1º? Aquele que importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para venda ou de qualquer forma distribui qualquer desses produtos. Veja, inciso 1º, sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária. Então, eu tenho determinados produtos que, para serem vendidos, precisa existir a permissão, por exemplo, da Anvisa, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. Quando a Anvisa autoriza a comercialização desse produto, ela autoriza dentro de determinado tipo de contexto, né?
Ela vai determinar que aquele produto pode ser vendido para determinado uso, para determinada enfermidade. Então, se eu uso isso de forma indevida, eu vou ter essa importância, essa caracterização desse tipo. Inciso terceiro, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. Esses produtos, para serem comercializados, eles precisam de um rótulo. Aquele rótulo vai indicar quais são os seus insumos, quais são as contraindicações, qual é a validade, quem é o responsável técnico. Eu não posso vender um produto sem todas essas informações. Inclusive, a gente vem agregando, por legislações federais, a cada dia mais, determinadas informações nos rótulos. Existe uma preocupação muito grande hoje com a questão de rótulos, porque há uma série de fatores alergênicos. Então, hoje, os rótulos devem conter se aquele produto contém glúten, se ele contém lactose e todos os outros elementos que podem, de alguma forma, gerar aí um quadro de alergia. Inciso quarto, com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade. Inciso quinto, temos aí de procedência ignorada, e, inciso sexto, adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente. Aqui entro nesse parágrafo 1º-B, um crime que é muito comum, a gente tem visto vários casos, eu mesmo, no Tribunal de Justiça, trabalhei em vários casos desse, que é aquela galera que vai, por exemplo, ao Paraguai e traz para o Brasil e comercializa no Brasil aqueles anabolizantes, aquilo que a gente costuma chamar vulgarmente de bomba, né, que são produtos que têm até um uso, existe um uso próprio para eles, mas a importação é controlada, a venda é controlada, o uso deve ser feito debaixo de algumas circunstâncias. Então, acabou se popularizando, né? É muito, muito comum em parte desse mundo fitness que algumas pessoas usem desses produtos para incrementar o ganho muscular, o ganho de massa muscular, ou mesmo para fins de emagrecimento e etc. Então, a gente vai ter, nesse caso, exatamente a configuração desse determinado crime através aí do primeiro B, do parágrafo 1º-B. Então, vejam, é por isso que, por exemplo, isso foi objeto de grandes discussões na doutrina e na prática, com grandes contestações feitas no judiciário, de que haveria aqui uma desproporção, porque alguns advogados, na defesa de seus clientes, diziam o seguinte: o cara trouxe uma carga de anabolizantes do Paraguai, a pena mínima é de 10 anos, então eu tenho uma pena aí de 10 a 15 anos. Se ele tivesse trazendo uma carga de drogas, a pena mínima seria de 5 anos. Então, alguns entendem que haveria uma desproporção, uma desrazoabilidade na pena do artigo 273. Isso não colou, né? Isso não colou, realmente, o entendimento que vem sendo aplicado é de que há, sim, proporcionalidade, porque há uma gravidade potencial muito grande, já que envolve a saúde. Mas é uma boa discussão, uma discussão que ainda não está encerrada, ainda é constante a argumentação feita dentro desse cenário. E o parágrafo 2º do artigo 273 encerra aí o artigo 273 e fala especificamente da modalidade culposa que nós vamos ter nesse crime. Então, o crime admite uma modalidade culposa. Dentro dessa perspectiva, a gente vai ter aqui a possibilidade, por exemplo, imagina que eu, dentro do meu processo de fabricação, acabei, por negligência, não percebendo que determinado insumo obrigatório para a fabricação daquele saneante não foi, ou colocado, não foi utilizado. Então, há a possibilidade, a exemplo do artigo 272, de crime praticado na modalidade culposa, ou seja, eu não estou adulterando aquele produto com dolo, com a intenção de adulterar, mas eu estou fazendo
com culpa, eu fui imprudente, eu fui negligente na condução, efetivamente, da fabricação daquele determinado produto. Nós vamos saltar agora e ver os últimos artigos que nos interessam desse título, né? A gente está encerrando aqui, repito, o título dos crimes contra a incolumidade pública, e nós vamos ver aqui o artigo 282, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Então, o que é que há aqui? Para que você seja regularmente médico, dentista ou farmacêutico no Brasil, você tem que concluir a graduação respectiva e você tem que ter o registro profissional nos respectivos conselhos, Conselho de Farmácia, Conselho de Odontologia e o Conselho de Medicina. Nesse crime, se caracteriza, pratica esse crime, quando aquele indivíduo nunca entrou numa faculdade de medicina ou de odontologia e resolve atuar como se médico ou dentista ou farmacêutico fosse, ou mesmo ele está no curso, mas não se graduou ainda. Há um mês atrás, 2 meses atrás, apareceu aqui um caso em Fortaleza, que era de um estudante de odontologia que já estava trabalhando como se dentista fosse. Ele tinha um consultório ali na região ali da Monsenhor Tabosa. Foi autuado pelo crime de exercício ilegal de arte dentária, porque enquanto ele não concluir o curso e não fizer o respectivo registro no conselho profissional, ele não vai poder atuar dessa forma. Mesma coisa aqui, os médicos, dentistas e farmacêuticos que são formados no exterior, não importa se brasileiros ou não, se estrangeiros ou não, para que eles possam clinicar no Brasil, eles precisam ter o devido reconhecimento e o registro de seu título no Brasil. Interessante aí, veja aqui no artigo 282 caput, ele deixa claro, ainda que a título gratuito, ou seja, se eu estou fazendo aquilo ali sem remuneração, sem cobrar, sem qualquer tipo de benefício financeiro, o crime vai existir do mesmo jeito. Porque eu estou protegendo aqui a saúde pública, eu estou protegendo aqui a capacidade de proteção aqui é gerar proteção à saúde pública. Porque no momento em que aquele profissional não está habilitado para exercer aquela atividade, médica, dentista, ou médico, dentista ou farmacêutico, ele pode gerar potencialmente um risco grave a aquele cenário de saúde, porque ele pode clinicar mal uma pessoa, atender mal uma pessoa, realizar um procedimento de forma equivocada. Então, o que se quer aqui com isso é dizer o seguinte, olha, para que eu possa ter um profissional que não ofereça riscos, ou pelo menos ofereça riscos de forma tão direta, que ele tenha a respectiva graduação, que ele tenha sido acolhido no respectivo conselho, para que ele possa exercer essa atividade livremente. Os 2 últimos artigos que nós vamos ver hoje, e com isso encerrar esse título dos crimes contra a economidade pública, são o 283, que fala de charlatanismo. Só um minutinho. O parágrafo único, aqui ainda no artigo 282, veja o que diz aí o parágrafo único. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também multa. Então, no caput do 282, ele diz que não há intuito, mesmo sem intuito de lucro. Se tiver lucro, eu vou aplicar, nos termos do parágrafo único, a multa. Então, veja o que nos diz o 283. Desculpa, o 283. Não, aqui não, Matheus. Excelente a tua pergunta. Como a gente tem aqui, expressamente no artigo 282, apenas médico, farmacêutico e dentista, pelo princípio da legalidade, eu não posso estender a outras categorias, porque aqui, Matheus, representaria uma ofensa ao próprio princípio da legalidade e representaria uma analogia em mala parte. Nesses outros casos, nutrição,
fisioterapia, fonoaudiologia, entra na contravenção. Existe uma contravenção penal, que é exercer atividade profissional sem os devidos registros. Aí essa contravenção ela é mais ampla, porque ela não especifica qual é a atividade. É qualquer atividade profissional sobre a qual eu não tenha os respectivos registros. O 282, como ele nominou dentista, médico e farmacêutico, eu só posso aplicar para essas categorias, repito, sob pena de ofensa do princípio da legalidade. O artigo 283 fala em inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, né, que ele vai chamar de charlatanismo. E ele dialoga com o 284, que fala de curandeirismo, exercer o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos. Então, veja, aqui entram aquelas pessoas que prometem curas milagrosas, né, por você ter... pessoal, só um minutinho, por favor. Então, aqui entra quando qualquer indivíduo que ofereça, né, uma cura. Veja, isso aqui não trata, a gente precisa separar, é importante no trato desses dois crimes, tanto de charlatanismo como de curandeirismo, aqui não há nenhum tipo de restrição à fé. Né? Então, no momento em que eu, por exemplo, oro, rezo, né, medito aí por uma prática religiosa qualquer e acredito que isso vai gerar uma energia positiva, que vai efetivamente melhorar o meu quadro sanitário, etc. Tudo bem. O crime é que existe no momento em que eu, tanto no charlatanismo quanto no curandeirismo, eu prometo uma cura infalível, quer dizer, há casos em que o cara promete a cura do câncer, a cura da AIDS, né? Houve um caso recente de uma determinada igreja que estava vendendo um feijão, que no feijão estava escrito Covid, e se eu plantasse esse feijão e comesse esse feijão, eu nunca teria o Covid. Inclusive, o Ministério Público Federal está com a ação atualmente apurando essa prática. É esse tipo de situação que o Código Penal quer punir e quer prevenir nesses dois artigos aí, repito, do curandeirismo e do charlatanismo. Então, nessas duas práticas é que ele quer atingir esse tipo de situação. Então, eu prometo curas para doenças que a própria medicina não tem cura, eu prometo curas através de métodos que não são métodos reconhecidos pela medicina. Que fique claro, nem eu, nem muito menos o Código Penal, estão aqui diminuindo a importância da fé, da crença, mas uma coisa é a fé, né? É a crença religiosa. Uma outra coisa é eu dizer que determinada pastilha, determinada água, determinado produto vai te curar de uma doença que, por exemplo, a própria medicina não tem cura definida ainda. Claro que existe o fator milagre, curas não explicadas pela medicina, uma série de elementos aí transcendentais, sem qualquer sombra de dúvidas. Mas o que ele quer punir aqui é algo muito mais direto, muito menos sofisticado do que isso, porque é punir aquela prática em que eu estou, de alguma forma, oferecendo aí uma cura por um meio que claramente não vai obter esse tipo de cura, tá bom? Com isso a gente conclui, vou fazer aqui a chamada de vocês, a gente vai concluir efetivamente a unidade dos crimes contra a incolumidade pública. Depois de amanhã, na quinta-feira, a gente vai ver os crimes contra a paz pública, e aí, finalmente, vai nos faltar, para a semana que vem, apenas a última das unidades, que são os crimes contra a fé pública. Quando a gente concluir, eu quero concluir isso na nossa terceira semana de novembro, então, passando a semana que vem, na próxima, eu já quero concluir
o nosso conteúdo, né? A gente vai ter visto tudo que a gente precisa ver no nosso conteúdo. Aí nós fazemos algumas aulas de revisão, de fixação de conteúdo. Só um minutinho que eu estou fazendo aqui a chamada. Bem, queridos, chamada concluída. Gostaram da aula? Atenção em relação ao que nós vimos hoje, especificamente aos artigos 268, 272 e 273. Para fins de prova, eu só vou cobrar os artigos que eu vi com vocês nessas duas aulas, tá certo? Então, a gente está falando aqui da unidade que vai do 250 ao 285, mas eu só vou cobrar aqueles artigos que nós vimos especificamente em aula em relação a isso, tá bom? Sobretudo, os artigos 268 e 272 e 73. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre o 286 ao 288A, que representa a unidade de crimes contra a paz pública, e semana que vem a gente já começa a finalizar, felizmente, o nosso semestre. A gente começa a sentir aí a presença já quase de Papai Noel, tá bom? Eu vou terminar com vocês essa matéria em novembro, nossa prova é só dia 8 de dezembro, mas a gente faz aí algumas atividades de revisão para a gente chegar bem seguro na prova, tá bom? Fiquem bem, um ótimo dia para vocês e até quinta-feira, se Deus quiser.